Policiais, civis e militares sempre foram esquecidos, dessa vez não serão esquecidos. Agora nós oficializaremos. Tipo da coisa que ele não tinha que entrar. Essa coisa de dar indulto para policial. Gente, ele é presidente da República. É o tipo da coisa, o tipo de desgaste desnecessário. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Opinião TV. Olha, a produção separou um vídeo para mim, que segundo eles, esse vídeo entrou hoje pela manhã. Eles gostariam que eu visse esse vídeo e reagisse, né? Qual que seria a minha reação com relação a esse vídeo do Bolsonaro. Então vamos ver, vamos lá. Deixa eu soltar aqui. Espero que bom dia, pois não. Bom dia, presidente. Olha o Datafolha, alguém acredita no Datafolha? Você acredita em Papai Noel? Outra pergunta aí. Mas na última vez da garimpagem, o senhor falou que... Você vê que a primeira pergunta é com relação a esse instituto Datafolha. Ninguém acredita mais no Datafolha. É dificílimo você acreditar num instituto de pesquisa desse que erra para cima, erra para baixo e os números definitivamente não têm fundamento algum. E todo mundo sabe que o Datafolha sempre foi contra o governo Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. A Rede Globo é uma emissora contra o governo Bolsonaro. Ué, sempre fizeram campanha contra o governo, né? A primeira pergunta foi sobre isso. É a pesquisa do Datafolha, essa que fala sobre o Haddad, que se a eleição fosse hoje, o Haddad seria presidente da República. Uma falta de tempo, falta do que fazer uma pesquisa dessa. Falta do que fazer. Então, é um instituto que perdeu credibilidade durante os anos todos, né, alguns anos atrás, e não conseguiu mais, de certa forma, ter credibilidade com relação às pesquisas que seja. E no Brasil, salvo engano, pouquíssimos institutos têm credibilidade na área de pesquisa eleitoral, pesquisa mercadológica, eu sei que seja o que for. Alguns institutos ainda têm uma certa credibilidade. Aqui em Cuiabá mesmo, em Mato Grosso, nós tínhamos candidato a Senado aí, por exemplo, na última eleição, que tinha 2% de participação de voto, né, de voto, 2% na pesquisa. Em uma semana depois ele apareceu com 10%, 12%. Isso é meramente impossível, tecnicamente impossível. E é exatamente isso. E o presidente da República, na posição dele, faria a mesma coisa. Está corretíssimo. Vai ficar dando trela e dando espaço para um instituto que não tem nenhuma credibilidade. De vez em quando a pesquisa não é política, né, há uma tendência de fazer a coisa certa, né, uma tendência. Ele afirma que quando a pesquisa não é política, tem uma tendência de fazer a coisa certa. Eu vou discordar dele. Porque muitas pesquisas, inclusive pesquisas de audiência, né, muitas delas, muitas das vezes, nós tivemos agora há pouco tempo aqui, foi feita uma pesquisa de audiência, mostrando que a Rede Globo não tinha toda a audiência que ela tinha, despencou na audiência, né? E boa parte da verba do governo federal ia para a Rede Globo de televisão, né? Então, isso agora está sendo equalizado. Em relação ao indulto, se eu puder explicar um pouco mais... Indulto tem que estar enquadrado no decreto, não é quem eu quero, tem que estar enquadrado no decreto. Estando enquadrado no decreto, os policiais, civis e militares sempre foram esquecidos, dessa vez não serão esquecidos. Agora nós oficializaremos. Tipo da coisa que ele não tinha que entrar. Essa coisa de dar indulto para policial. Gente, ele é presidente da República. É o tipo da coisa, o tipo de desgaste desnecessário. Quando eu falo, por exemplo, boa parte segundo a pesquisa, dessa queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, justamente por isso, por declarações como essa. Ele perde tempo com isso, sabe? Ele é presidente da República. Então não tem ninguém ali ao lado dele para soprar no ouvido dele. Olha, não mexe com isso. Essa questão do indulto de policiais, esquece isso. Só vai gerar desgaste para o seu governo. E gera muito desgaste. Ele acaba dando algumas declarações que ao final acabam gerando muito desgaste ao governo dele. E isso reflete automaticamente, né, no índice de popularidade, sem dúvida alguma. No Brasil sempre foi assim. Quando a economia vai mal, a popularidade do presidente é ruim. Quando a economia vai bem, a popularidade do presidente vai bem também, é boa, né? O problema é que muitas das vezes você tem um presidente que pegou um país numa situação muito difícil e dá declarações ruins. Ele não tem almofada no peito para amortecer, para pensar, para falar, e fala tudo que quer, né? E é bocudo demais. Isso definitivamente é muito ruim, acaba prejudicando o governo como um todo. Mas será que isso não é estratégia exatamente dele também? Pois é, eu já disse isso várias vezes aqui. Vamos ouvir mais. Nós, né, todos os comandantes de polícia militar, o Brasil todo, para que eles mandem a relação com a justificativa. Não vai ter nada arbitrário. Não interessa não interessa
Se está no decreto, poxa, é tão óbvio que você está perguntando, é difícil responder, é tão óbvio que você está perguntando. Se tiver enquadrado no decreto, nós concederemos anistia para policiais. Ponto final. O indulto não pode incluir crimes violentos. Mas está no decreto. O que o decreto diz? Você já leu o decreto? Se eu tivesse lido, estaria fazendo essa pergunta para mim. Outra pergunta. Tá vendo? Ó, o jornalista falou para ele assim, mas não pode dar anistia, indulto para crimes violentos. E ele falou assim, pois é, mas você leu o decreto? Se você tivesse lido o decreto, você não faria uma pergunta dessa para mim. Tá entendendo? Não tem necessidade disso. Esse tipo de arrogância é que não leva a lugar nenhum. Ele já te respondeu. Primeiro que ele está num tema que não tem necessidade nenhuma dele estar no tema. Ele simplesmente podia dar uma canetada, resolvia o problema e pronto, acabou. Dava o indulto para esses policiais e pronto, acabou. O que eu sou contra. Porque, veja bem, uma vez que foi decidido isso lá atrás, envolve um monte de pessoas. Não é só uma decisão unilateral de um presidente da República, uma vontade de um presidente da República. Né? Mas ele podia muito bem dar uma canetada e resolver isso. Não precisar dar publicidade como ele está dando num caso polêmico como esse, o que gera um desgaste muito grande. O senhor tinha dito que não, quando o senhor não era presidente, que não daria indulto a ninguém. Por que o senhor recuou nessa posição? Não estou recuando de posição nenhuma. É duro falar com vocês, estou a ponto de acabar com essa entrevista aqui. Que tudo que... Ele disse, o jornalista questiona dizendo, tudo que você disse que você não daria indulto a ninguém, né? Antes de você ser presidente da República, que você sendo presidente não daria indulto a ninguém. E aí você reviu isso, né? E acabou dando alguns indultos logo no começo do ano. E agora ele vai responder aqui, que ele quer acabar com a entrevista, porque, vamos ver. O que acontece é recuo, tá certo? Você pode falar qualquer outra coisa e vai num sentido parecido. Sempre foram esquecidos. Agora porque eu sou um capitão do exército. Embolou, ele não conseguiu responder a pergunta do jornalista. Isso é fato, né? Ele tentou segurar a situação e não conseguiu, ficou claro, ele não conseguiu responder. O jornalista fez uma pergunta para ele e ele não caiu em contradição. Aqui o presidente caiu em contradição. Capitão do exército, eu vou esquecer esse pessoal que sempre esteve do meu lado? Não vou. Então mudou. Recuei, pode escrever, recuei, vou dar indulto para a polícia. Mas ele assumiu agora, né? Então mudou, recuei, pode escrever na sua matéria que eu recuei. Melhor assim, tá entendendo? Melhor assim. Essa coisa de tentar justificar uma coisa ou outra, né? Você fala uma coisa aqui, depois você fala outra lá, e diz que não falou, ficou não diz que não me diz que não. Pelo menos ele foi correto, aqui ele foi honesto, né? Eu recuei mesmo e pronto, acabou, agora eu vou dar indulto. No mínimo isso. Recuei, vou dar indulto. Vou dar indulto para a polícia também. Pronto, acabou. Sou presidente da República e vou dar indulto. Acabou. O emprego no turismo cresceu de 6% nos últimos meses. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É o trabalho do Marcelo Antônio e também do Gilson, do turismo. Eles têm rodado aí o Brasil todo, feito contato com agências internacionais. Estamos fazendo uma campanha lá fora, gastando 10 vezes menos do que se gastava anteriormente. Existe uma preocupação, o jornalista questiona com relação ao número de empregos na área do turismo e tal. 408 mil novos postos de trabalho foram abertos nos últimos 6 meses, isso é fato. E é um avanço do governo federal, sem dúvida alguma. Está ruim ainda? Tá ruim, claro que está. Nós pegamos um país, eu digo nós porque eu sou brasileiro, né? Um país com 12 milhões de desempregados. Então o governo está tentando arrumar, sem dúvida alguma, tentando arrumar a casa. E ele está dizendo que isso é fruto do trabalho do governo federal. O governo está tentando, pelo menos, cortar despesas, cortou o número de ministérios, está fazendo algumas ações incisivas que estão incomodando um monte de gente, né? Desaparelhou um monte de estatais aí, um monte de empresas que estavam completamente aparelhadas, corrupção até no, como diz o bom cuiabano, até no cesto de corrupção para todo lado. Então, é um começo de governo tentando colocar o Brasil no trilho, né? E não é fácil, sem dúvida alguma, não é fácil. Qual é o tamanho da preocupação do senhor com essa nova cirurgia que você vai passar? Toda cirurgia é um risco. A anestesia geral é um risco. Mas essa, em relação às últimas 3, vai ser a menos invasiva, a que oferece menor risco. Mas eu que estive do outro lado da morte, né? Estive do outro lado, eu vou passar por um momento igual novamente. Você vai participar desse setembro? Vou participar. Vou participar e, final da tarde, decola para São Paulo. Presidente, Por que a pressa cirurgia? Porque dia 22, se não me engano, tem que estar indo. Na Está na ONU. Então não vai atrapalhar a viagem.
Graças a Deus. Mas Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeira de roda, de maca, vou comparecer, porque eu quero falar sobre a Amazônia. E com relação à participação dele na ONU, ele está dizendo que ele vai participar da ONU, nem que ele vá de cadeiras de rodas, né? Mas eu acho interessante a risadinha que ele dá para o jornalista, porque o jornalista já faz a pergunta já com intenção de dizer o seguinte: você não vai, né? Você não está... tem certeza que você vai na reunião da ONU? Quero falar sobre a Amazônia, mostrar para o mundo, com bastante conhecimento, tá? Com patriotismo, falar sobre essa área ignorada por tantos governos que me antecederam. Ela foi praticamente vendida para o mundo. Eu não vou aceitar esmola de país nenhum do mundo a pretexto de preservar a Amazônia, mas na verdade ela está sendo loteada e vendida. Corretíssimo. Eu comungo da mesma ideia do presidente Jair Bolsonaro com relação a esse pretexto ambiental do G7, de países de primeiro mundo, os países mais ricos do mundo, de preservação ambiental da Amazônia. Mas no fundo eles não querem isso. Ele está dizendo que a Amazônia já foi vendida há muito tempo. Eu não digo que tenha sido vendida, mas que existe um interesse nas riquezas minerais, nas riquezas naturais da Amazônia. Isso é fato, não tenha dúvida disso. E essa é uma preocupação, e a preocupação do governo federal, a meu ver, é a mais importante nesse momento, que é a defesa da soberania nacional. Isso é importantíssimo. É importante mostrar para o mundo que o Brasil tem dono, que a Amazônia tem dona. E o dono do Brasil, da Amazônia, é o brasileiro, somos nós brasileiros. Ou você quer que a Amazônia fique monitorada por holandeses, por franceses, por alemães? Eles já estão, de certa forma, presentes em municípios da Amazônia, como São Gabriel da Cachoeira, que tem a maior reserva de nióbio do mundo. Se você descer lá, você vai encontrar com canadense, vai encontrar com francês, com holandês, com alemão, que dizem que estão lá para ajudar as pessoas. Conversa fiada. Estão lá para fazer mapeamento, estão atrás das riquezas minerais, e sempre foi assim com o Brasil. Portugal explorou o Brasil e muitos outros países exploraram o Brasil. E a França adora uma colônia, ela vive de pagamento de impostos, né? Então não poderia ser diferente com relação ao comportamento do Macron. Olha, falei no passado, não foi indulto não, foi saidões. O que depender de mim não teria mais saído. Deixar bem claro que vou falar que eu recuei de novo, então não foi recuo não, foi no tocante a saidões. Tive uma vez aqui em Brasília, não sei onde, estava um pessoal saindo de branco da penitenciária. E é comum, tá certo? Gente fazer besteira. E é comum um percentual considerável não voltar para o presídio também. Na verdade, ele disse com relação àqueles indultos, né? Ele acabou corrigindo agora que houve um recuo, ele assumiu um recuo dele com relação à posição dele. Primeira, de que ele não iria dar indulto para ninguém, né? E na verdade ele está falando sobre os saidões, né? Que as pessoas que recebem autorização para sair do presídio, na época do Natal, por exemplo, e acabam não voltando. Então não é com relação ao indulto, mas é com relação aos saidões que ele está falando. Ver déficit fiscal no primeiro ano de governo. Na sexta-feira, o Ministério da Economia previu 124 bilhões de déficit para 2020. Ao que o senhor atribui isso? Não é justificado? Pergunta para o Paulo Guedes, eu não manjo nada de economia. Boa. Nada, zero. Quem manjava, a tal de Dilma Rousseff, arrebentou com o Brasil. Olha, o Brasil está no fundo do poço, dado aos economistas, não foi dado ao capitão Jair Bolsonaro. No passado era uma maravilha, todo mundo entendia de economia, afundaram o Brasil. Eu que não entendo agora, a culpa é minha. Até Bolsonaro chamou um economista. Hã? O senhor não chamou um economista para o Ministério da Fazenda e não é Ele que vai responder. Ele que vai, sim. Presidente, o presidente da BDI disse que recebeu... É isso aí. Foi questionado com relação ao déficit projetado para o ano que vem, 2020, e aí ele disse que essa pergunta não é para ele. Pelo menos ele é honesto e sempre foi honesto com a população brasileira com relação à área da economia. E disse que essa pergunta tem que ser feita para o Paulo Guedes. Até porque quem quebrou o Brasil não foi Jair Bolsonaro. Quem quebrou o Brasil foram todos os outros economistas de governos passados que não deram conta de resolver, dentre eles a própria Dilma Rousseff. Ele disse exatamente isso. Não é ele que vai agora resolver isso. Quem tem a obrigação, o dever de resolver a questão da economia do país é o Paulo Guedes, que tem carta branca, é altamente competente, tem carta branca do presidente da República, Jair Bolsonaro. É ele que tem que dar a saída para as questões econômicas do país. Basicamente isso. Eu particularmente gosto muito dessa honestidade. Nós podemos ter um presidente que não seja lá
Uma pessoa culta demais, vamos dizer assim, uma pessoa inteligente demais, uma pessoa diplomática demais, né? Mas entre a diplomacia, entre a polidez, vamos dizer assim, e alguém que seja honesto, né? Que tenha boas intenções com o Brasil, que está tentando arrumar esse país, eu prefiro ficar com o mais simples. Eu prefiro ficar com aquele que assume a sua falta de conhecimento em determinadas áreas, mas que até que se prove ao contrário, é um presidente honesto, é um presidente que realmente está tentando combater a corrupção, é um presidente que está enfrentando uma situação dificílima num país completamente quebrado, né? Então, eu acho que é um momento difícil, mas que tem saída e que esse governo está imbuído em achar o caminho mais curto e mais eficiente com essas reformas que são importantes que estão acontecendo no Brasil. É isso aí. Opinião TV fica por aqui e até o próximo vídeo.